Saúde, estamos de volta. Hoje o programa está muito bom. Falamos sobre café, cafeína e agora a gente vai falar sobre melatonina. Pois é, ela pode ser comprada sem receita médica desde o final do ano passado. E desde então a gente recebe anúncios de melatonina à torta direito. Tem melatonina na farmácia da esquina. Ela é conhecida como hormônio do sono, como um suplemento natural, mas será que é assim mesmo? A gente deveria também ter atenção a esses produtos disponíveis facilmente nas prateleiras das farmácias, porque uma pesquisa recente mostrou que esse composto está associado também a outros problemas, dor de cabeça, tontura, náusea, cólicas estomacais e outras disfunções. Vamos saber mais sobre isso? Vamos conversar com uma médica que a gente gosta muito de receber por aqui, a doutora Eliana Teixeira, que é graduada em endocrinologia e é especialista em distúrbios hormonais. As entrevistas com ela são sempre ótimas. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Obrigada, Fernando. Tudo bem. Muito obrigado pela presença. A gente estava conversando, né? Melatonina na farmácia da esquina. No ano passado, parece que no final, em outubro, está fazendo um ano que a Anvisa liberou. Aí foi gradual. O início do ano ali um pouco tímida ainda a oferta, mas agora a gente recebe por e-mail, você passa na farmácia, tem lá um cartaz, melatonina, durma melhor. É quase como um convite para você comprar a melatonina, doutora. E a questão é que é muito comum a gente, inclusive, observar as pessoas que falam assim, não, eu já usei, não funciona. Aí a primeira pergunta fala assim, peraí, calma, como que você usou? O que você esperava da medicação? A gente tem que entender que ele não é uma medicação como, né, os indutores do sono, igual um Rivotril da vida, ela não tem essa potência. Então, se você já tiver com um comparativo, que você vai simplesmente tomar e apagar, em algumas pessoas, de fato, isso pode acontecer. Não é o mais comum. É um pouco relacionado também à dose, que não necessariamente uma dose mais alta, por fazer esse efeito, seria mais interessante, porque ela ficaria muito longe da nossa dose fisiológica. Tá, vamos falar sobre isso, que isso é muito bom. Qual é a nossa dose fisiológica e depois a gente vai entender qual a dose liberada pela Anvisa e qual a dose que está disponível lá nos Estados Unidos, né? Exato. Então, o nosso corpo ele tem uma liberação aproximadamente de 0,5 miligramas, né? E a gente vê comprimidos a partir de 1, 3, 5, 10. Nos Estados Unidos encontra comprimidos até de 20 miligramas. Mas aqui no Brasil é só até... Acho que até 10, mas se bobear, eu acho que bobear pode ser que encontre também. Eu não vou ter essa informação a nível Brasil, sim, mas não duvido que possa encontrar também não. E a questão é que quando você utiliza sem entender toda a dinâmica que está envolvida, porque na verdade a melatonina não é tanto o hormônio do sono, ela é o hormônio do nosso ritmo circadiano. Ela junto com o cortisol, que é o bem conhecido como hormônio do estresse, eles atuando de uma forma sinérgica e equilibrada, os dois hormônios, eles são, é por isso que a gente está vivo, né? Então, assim, eles precisam, os hormônios, eles têm que estar em equilíbrio, nada em excesso, nada em falta. Por isso que o excesso de qualquer hormônio é prejudicial, inclusive a melatonina, né? Igual você estava comentando, a gente tem casos de náusea, às vezes dependendo do vômito, muita dor, intolerância gástrica, muita dor de estômago, algumas pessoas têm muito pesadelos, né? Ou a pessoa começa a ter muita prostração no dia seguinte, ela fica muito lenta, muito devagar, então ela fica com o raciocínio um pouco prejudicado, consequentemente com o trabalho, com a energia, às vezes ela fica sem energia para fazer uma atividade física logo pela manhã. Então isso tudo tem um pouco de relação também com a dose e com a indicação da melatonina, né? Porque a gente está falando de remédio, ok, quando fala de melatonina, mas a gente está falando de um hormônio que já é produzido pelo nosso corpo. E aí a gente toma aquele comprimidinho ali e dá uma desregulada na produção própria, né, doutora? Até que a melatonina, de um modo geral, ela é até bem tolerada e, assim, essa questão da nossa desregulação, ela acontece sim, mas ela é de uma forma mais sutil do que como se a gente comparasse com alguns outros hormônios do nosso corpo, né? Quando a gente introduz a suspensão da nossa produção. Ela é bem sutil. Por isso que ela, às vezes ela é tolerada, mas ao mesmo tempo ela entra num outro viés, igual eu te falei, as pessoas falarem que não faz efeito ou que tem algum efeito adverso, principalmente de cansaço no dia seguinte, de ressaca, que você acorda sem energia, né? E como é que, assim, a gente tem ali o hormônio para acordar, o hormônio para dormir, exato, né? A melatonina fala, opa, vamos dormir. Claro. Quando está na hora de acordar, vem o outro também. Se a gente tem muito desse hormônio de acordar, a gente vira estresse, né? Esse é o problema, porque às vezes as pessoas elas estão num ambiente que não vão favorecer 100% da atuação dessa melatonina.
Imagina, então vamos imaginar na época lá do Homo sapiens, lá do Homem das Cavernas. Quando dava por volta das 18 horas, estava escuro. Naturalmente, a gente não tinha essa luz artificial. Mas vamos combinar aqui também, lá em Eloy Mendes, assim, há muito pouco tempo atrás, assim, já dá 6 horas. Só que aí a gente estava seguro. Então, seu corpo entendia que ele poderia, o seu cortisol, ele poderia, né, sair das células, dos seus receptores e a melatonina penetrar nesse receptor. Escuro. Exato, então favorecia, o ambiente favorecia, né? Então, logo pela manhã, quando dá por volta das 5 da manhã, 5h30, 6 horas, o feixe de luz, ele entra pela nossa retina e ele já fala, ó, melatonina, hora do cortisol atuar, libera essa célula. Então, a gente vai ter a gente começa a ter, assim, o nosso ritmo cronológico de vigília e sono. Sim, por isso que dizem que é muito bom esse banhozinho de sol logo pela manhã. A claridade. Para o cortisol começar a acordar o cortisol. Assim como uma das coisas que ajuda as pessoas que têm problema para dormir, que é né, as pessoas que mais recorrem a esse tipo de medicamento, né, de substâncias, são as pessoas que têm dificuldade para dormir, né? Então, você tem que entender que é toda uma logística, né? Tem que ver se a pessoa toma café demais, se ela toma algum tipo de pré-treino, algum tipo de estimulante depois de 4 horas da tarde. Tem pessoas que são tão intolerantes à cafeína, são tão sensíveis, né? Um pouco que toma, às vezes, pela manhã, já impacta no sono à noite. Às vezes um pré-treino ou algum medicamento que acelera ou que possa tirar o sono. Aí, além disso, o ambiente que a pessoa está indo dormir. Já observou que é mais fácil você perder o sono quando você está naquele hotel 100% blackout? Porque ali o seu corpo entende que não tem claridade, então ele não precisa ficar em alerta, porque não vai chegar nenhum perigo, porque ele está na caverninha dele seguro ali. É mais fácil? É mais fácil. Por isso, aí você tem a atuação da melatonina nesse momento, porque está com um blackout. E em casa não tem? Às vezes não tem no blackout. A única claridade que não interfere na produção de melatonina é a luz vermelha. A luz vermelha não... É a única luz que não interfere na produção de melatonina natural. Interessante isso, porque então a luz do DVD, da televisão desligada... Por isso que aquela, normalmente ela fica aquela iluminação vermelha, né? Já percebeu dos aparelhos, quando eles estão em stand-by, às vezes eles ficam na iluminação vermelha, porque ela não interfere na produção de melatonina. Então, quem tem criança pequena, às vezes vai deixar um abajur ou vai pôr aquela lâmpadazinha. O ideal para não interferir, quando a criança ficar com sono picado à noite, não interferir na produção de melatonina, é ter uma luz vermelha naquilo ali. Uma lâmpada vermelha, no caso. Doutora, mas é o seguinte... Estava falando aí da preparação, né? Que os médicos falam muito bem da higiene do sono. Higiene do sono. Não adianta você tomar lá 20 miligramas de melatonina e aí fica com a luz azul do celular na fuça. Assim. Ou fica agitada com a luz de casa, estendendo roupa, sabe? Respondendo e-mail, respondendo WhatsApp. É isso, porque não é só a claridade do... A tela é péssima, porque além de ter o estímulo da própria claridade, ela tem o estímulo cerebral, que não deixa você descansar, né? Então já fica aquela... pilhada. E aí não vai aparecer, aí não vai rolar. Não vai. Se a dose se for uma paciente sensível à melatonina e for no início, pode até acontecer, mas eu falo, não esperem que isso aconteça, porque não é o ideal. Então, entendeu? Sim. Agora, tem uma informação de estudos anteriores que 26% dos suplementos que estão na melatonina continham também serotonina. Porque o que acontece? A nossa melatonina, ela é produzida através do triptofano, que é um aminoácido essencial. Então, esse aminoácido, a gente vai adquirir ele através da nossa alimentação, né, os alimentos que contêm esse triptofano, e à noite ele vai ser utilizado na formação da nossa melatonina. Por isso, e ele também é utilizado na formação da serotonina, por isso que pode ter essa associação. Porque a produção da melatonina vai vir desse aminoácido. O que você tem percebido na sua vivência de consultório nesse ano, que é o primeiro ano que a melatonina está liberada? Desde então, as pessoas iam para Miami, iam para Nova York e traziam essa melatonina. E era, puxa, traz para mim, que eu não consigo dormir. Então, agora que está nas farmácias, o que você tem percebido? As pessoas com todas essas queixas, que não faz mal ou que não sentiu nada, você acha que a médio, curto prazo, isso vai ajudar os pacientes com sono? Eu acho que depende do contexto que esse paciente está buscando a medicação, né? Quem pode se beneficiar, na verdade, com o uso da melatonina, né? As pessoas que chegam de viagens e estão com fuso horário, né, alterado.
trabalhadores noturnos, quem trabalha com plantão à noite, aí, né? O jet lag, jet lag, quem trabalha noturno, né? Quem faz plantão, quem trabalha, né, como vigia, essas coisas assim. Também é interessante utilizar a melatonina para ela poder dar uma regulada na noite que ele não estiver trabalhando. Os idosos, a gente sabe que com a idade a gente vai ter, as crianças produzem muito mais melatonina que os adultos e os idosos muito menos, né, melatonina. Então, eles, né, quando começam essa dificuldade, pode ser interessante iniciar. E, principalmente, a gente sabe que as pessoas que têm deficiência visual, elas têm uma produção inferior de melatonina. Então, são pessoas que se beneficiam muito com a suplementação de melatonina. Por que elas têm? Porque o corpo foi se adaptando? Não, o corpo dela, naturalmente, ele produz menos melatonina, né? Então, pela própria deficiência. Então, para ajudar a regular, é uma suplementação interessante. Agora, você como endocrinologista, uma estudiosa dos hormônios do nosso corpo e também no controle da obesidade, essa associação de insônia com obesidade, melatonina pode entrar de forma favorável nessa equação? Poder até pode, mas normalmente a gente tem, igual eu te falei, olhar todo o ambiente que o paciente está inserido, se não tem alguma outra causa para essa dificuldade de sono, ou se principalmente quando tem uma obesidade, se não tem uma apneia. Aí a gente vai ter que corrigir a apneia, baixar o peso para o paciente conseguir realmente dormir de uma forma melhor. Mas poderia, respondendo a sua pergunta, sim, é uma possibilidade, mas não adianta a gente só colocar a melatonina e não tratar o que está causando, né? Porque aí daqui a pouco chega um tempo, gera uma resistência, para de funcionar e vai entrando. E o que você fez para corrigir? Nada. Porque é interessante, né, que existe um preconceito, você sabe muito bem, doutora, desse preconceito que existe não só contra os remédios para emagrecer, como também remédios para dormir. Aliás, um consumo muito exagerado desses remédios. Mas a melatonina entra nessa prateleira com o rótulozinho de remédio natural. Ela é de fato, né? Só que o que acontece? Inclusive as pessoas que partem até para o próprio medicamento em si, você quer encobrir, às vezes, uma vida com muito estresse, uma vida que você não sabe, uma vida muito descoordenada. E beleza, é a escolha da pessoa, mas assim, até que ponto seu corpo aguenta? Você vai ficar levando você a certos limites? Eu acho que assim, é bem interessante a gente esperar e começar a olhar os sinais antes da bomba explodir no seu corpo. Né? Então, assim, a gente sabe que com o sono reparador é fundamental para tudo, para praticamente tudo que você precisa fazer do seu dia, né? Até para emagrecer. Inclusive para emagrecer, porque a gente vai ter liberação dos seus hormônios durante a noite. Quem dorme mal, emagrece mal também, né? Exatamente. Se alimenta mal, vive mal. Vive mal. Dorme mal, não tem energia para fazer atividade física, vai acabar comendo mal, porque sai atrasado, porque precisa dormir um pouco mais, porque não deu tempo de acordar cedo para preparar o que come e como o que vem pela frente. Aí está cansado, trabalha o dia inteiro, estresse não controla. Entendeu? Chega à noite, ou às vezes precisa ficar tomando café durante o dia, porque a qualidade do sono também foi interrompida se ele está acima do peso e tem uma apneia. Aí ele entra naquele ciclo vicioso. E é importante também a sua dica, doutora, para a gente treinar o cérebro para dormir melhor, né? O ideal é que assim, a gente tente, dentro da dinâmica e da vida de cada um, é o que eu falo, né? A gente tem hora que a gente atende as pessoas, aqueles grandes empresários, tal, aquela vida muito doida. Eu falo, então beleza, nessa vida doida aí, o que dá? O mínimo, dá para fazer alguma coisa aí? Dá para pelo menos umas 2 vezes a semana, você não ir para a televisão, reduzir já o uso da tela antes, depois das 18 horas já diminuir a iluminação, ficar com uma, né, dependendo. Para algumas pessoas é possível, para outras não. Quem tem dificuldade para dormir pode fazer atividade física pela manhã, você consegue trocar isso, é interessante também. Entendeu? Porque também falta um pouco da percepção de que a gente tem à nossa disposição, todas as noites, um spa fantástico, moderno, com a tecnologia mais avançada de todo o universo, para recompor tudo o que aconteceu, para recolocar as ideias, as coisas, os pensamentos, as energias no lugar. E a gente fica adiando a ida para esse spa. Exatamente. Agora eu não vou, não. Agora eu não vou, não. O spa é a dormida, né, doutora? Exatamente. Então, assim, nada como realmente uma boa noite de sono. E a gente protela, a gente vai ver televisão, a gente vai ficar no celular, nas mensagens de WhatsApp. Enfim, eu queria que você explicasse um pouco mais para a nossa telespectadora e para o nosso telespectador o fato, como é que a gente pode entender que um medicamento tão complexo como a melatonina, liberada pela Anvisa, à disposição nas prateleiras das farmácias, como é que a gente pode lidar com isso, já que a gente tem milhões e milhões de pessoas que sofrem com insônia,
que não conseguem dormir e muitas vezes também não conseguem ter acesso a uma consulta a um neurologista, tem psiquiatra, psicólogo ou até mesmo endocrinologista. Como agir? Então, nesse contexto, olhar toda a higiene do sono, reduzir iluminação, ruído, coisas que te deixam agitada, ansiedade. Antes de comprar a melatonina. Já organiza tudo isso, né? Porque aí quando ela entra, ela pode entrar com uma dose baixa e ser eficaz. Sendo que se você entra, por exemplo, chega em casa 8 horas da noite, super agitado, vou estender roupa, vou pôr roupa para lavar, vou dar uma organizada, não sei o quê, ou vou mexer com criança. Você toma melatonina, você está tão agitada ali que seu corpo você não vai nem perceber. E aí quando você for deitar às 11 horas da noite, talvez já passou até o pico de ação dela, você vai falar assim, poxa, não está fazendo efeito, é o ambiente, entendeu? Então você organiza, olha a hora que você consegue dormir, tenta se organizar antes, coloca uma hora pelo menos antes de dormir, diminuir a iluminação, retirar o uso de tela, qualquer tipo de tela. Olhar a claridade do quarto, tentar realmente ocluir, deixar um blackout 100%. E aí, depois desse ambiente estar pronto, inicia com uma miligramagem baixa. Começa com 1, 2, 3, não compra logo a de 10. Né? Então, assim, vai sentindo, vai aumentando à medida que tem a necessidade. Observe quando vai ser o seu despertar, se você desperta com um pouco de energia, se está muito sonolento, que pode ser um ajuste, que às vezes a dose está um pouquinho alta, ou que precisa de ajuste. Agora, uma orientação importante. Pessoas que sofrem de problemas cardiovasculares, que usam remédios de coração, que fazem uso de anticoagulante, pessoas que têm problema que usam imunossupressores, devem tomar cuidado e não fazer uso de melatonina sem passar ou consultar com o médico, porque ela pode sofrer interferência ela pode fazer interferência com esse tipo de medicamento. Aí sim, vamos falar a lista de pessoas que precisam passar no médico antes de tomar a melatonina? Pessoas imunodeprimidas que usam algum tipo de medicamento para imunidade, pessoas com algum problema cardiovascular que usam remédios para o coração, desde pressão arterial alta, também? Isso, desde pressão... Então a gente aumentou muito essa lista aí, porque tem muita gente que toma ou deveria tomar remédio para pressão. Remédio para pressão, não porque ela interfere na pressão, mas ela interage com os medicamentos, entendeu? E... pacientes que usam anticoagulantes. Quem teve trombose. Porque ela pode interferir com os medicamentos de anticoagulação. Então a gente não está falando de quem tem o problema, não, porque se a gente for falar, quem tem muito hipertenso. Tem muito mais hipertenso do que hipertenso que toma remédio, né, doutora? Mas são as pessoas que estão sendo medicadas. Aí tem uma mistura aí dos dois remédios. Uma curiosidade, está lá na embalagem 1 miligrama, né? Uhum. Acho que essa dose está pouca, posso tomar 2 para ver se fica bom? Faz o teste depois de tudo, com uns 4 dias, observa, assim que você viu que está exatamente a mesma coisa, vai subindo gradualmente. Toma 2 remédios, 2 comprimidos. 2, depois passa para 3, vai observando. Tá. E em que horas é bom tomar essa melatonina? Pois aí vai muito de acordo com a rotina da própria pessoa, né? Quando vai colocando muito tarde, e se a dose estiver alta, né, acima de 3 miligramas, pode ter ressaca medicamentosa no dia seguinte, né? De se acordar com uma baixa de energia, entendeu? Então, assim, normalmente eu peço para tomar em torno de 8 horas, mas eu dependo, por exemplo, não, Eliana, eu não consigo chegar em casa às 8 horas e me organizar para isso. Então, eu prefiro que você tome, às vezes, às 9, 9h30. Tá. Aí eu só falo, observa só o dia seguinte como é que você vai acordar, para você ver se realmente a dose está baixa ou não. Prestar atenção para ver se faz diferença ou não. Se ficar grudado no celular, não vai fazer diferença. Doutora, a gente tem aqui o nosso mito de verdade, você já sabe, né? Uhum. Você é nossa sócia aqui no Saúde e Bem-Estar. E agora chegou a hora. Vamos lá? Vamos. Então tá. Nossa querida doutora Eliana Teixeira, endocrinologista, e a gente falando sobre melatonina. Medicação liberada pela Anvisa desde o ano passado e é isso, tem melatonina na farmácia da esquina. E agora os mitos e as verdades. A primeira frase, doutora, produção da melatonina no nosso corpo vai diminuindo com a idade? Verdade. Verdade. É verdade? Ela diminui, sim. A partir dos 50 anos a gente já tem diminuição da produção de melatonina. Quem já dormia pouco antes, quando chega na 60, 70, aí vai dormir menos ainda. Poderia dormir menos. Aí, no caso, a melatonina seria indicada. É indicado. Só temos que tomar cuidado com a ressalva das pessoas que são usuárias dos medicamentos que a gente citou. Alguns medicamentos. Exato. Melatonina
ajuda a emagrecer. É mito ou verdade? Assim, depende do contexto. A gente tem que entender que ajudar a emagrecer, as pessoas já pensam que se você tomar ela, vai baixar números de balança. Não diretamente, mas a gente sabe que a pessoa que não dorme, ela tem mais dificuldade de emagrecer. Sim. Então, assim, não vai tomar melatonina, ela não vai fazer você baixar peso. Mas se você dormir melhor, você vai ter mais disposição para fazer uma atividade física no dia seguinte. Consequentemente, isso pode te ajudar até a própria regulação dos seus hormônios que te ajudam no processo de emagrecimento. Como tem muita coisa que ajuda no processo de emagrecimento. Tomar água ajuda, né? Amar, né? Amar não é atitude sexual, é amar. Amar as pessoas, feliz, amar o mundo, né? Ser feliz, sorrir, mas tudo depende do contexto. Na balança mesmo ali... É outra coisa. Na balança é outra coisa. Melatonina pode ser utilizada para outros tratamentos além do sono. É mito ou verdade, doutora? É verdade. A gente sabe que a melatonina ela é um potente antioxidante. Tem alguns estudos, né, da melatonina para alguns níveis de câncer, com alguma redução, mas nada conclusivo. E para pessoas com doenças neurodegenerativas também tem alguns estudos, mas nada conclusivo ainda não. Mas ela tem um efeito antioxidante maravilhoso, sim. Também não é para sair tomando exatamente. Com a mesma dose que é usada para dormir, né? Com a mesma dose. Tomar não para precisa. o antioxidante. Inclusive, tem alguns médicos que utilizam a melatonina durante o dia, na dose pequena, para o efeito antioxidante. Eu, particularmente, prefiro deixá-la no horário que ela tem que fazer e só para quem realmente precisa. Tem outros tipos de antioxidante, assim, mas ela teria outros benefícios, sim. A frase agora é essa: eu posso tomar melatonina sem recomendação médica. Mito ou verdade? Mito, porque se você faz uso... Mito e verdade, porque se você faz uso de algum tipo de medicamento, convém passar numa consulta médica, sim, porque ela pode interagir com alguns medicamentos. Agora, se você é uma pessoa relativamente saudável, jovem, não faz uso de nenhum tipo de medicamento, né, não necessariamente precisaria passar no médico, né? É uma informação importante, né, do médico, né, doutora? Olha só, é um hormônio, ele está sendo produzido no seu corpo, você vai colocar ali... A questão é porque, muitas vezes, as pessoas elas colocam sem ter necessidade. Né? Como é comum, às vezes, a pessoa está tomando um pré-treino, faz atividade física à noite, ela não consegue ter energia, ela toma um pré-treino, ela vai dormir 1h da manhã. Não seria, às vezes, melhor então não tomar esse pré-treino, ir na raça, na academia, e aí tentar fazer uma noite de sono melhor? Ou tentar mudar esse horário? Para algumas pessoas é possível, para outras não é. O pré-treino que a doutora está dizendo é aquela bomba de acordar, são suplementos que estimulantes com a base de cafeína, né? Acelerar o batimento cardíaco, né? Também, né? E dentro das academias, aí a gente pode também falar de um outro hormônio, já que está nessa área, já que a gente está falando com uma especialista, né? Com uma endócrino, que é a testosterona também, que as pessoas acabam... Exagerando, definindo, né? Elas próprias definindo qual a dosagem ideal, né? E qual hormônio. É engraçado que essa questão da rede social deu esse boom, né? As pessoas já chegam falando o que elas querem usar e qual a dose. E se você corrige para uma dose, né? Ou falar às vezes que alguns nem entram no assunto, nem aceitam não passar. Mas quando você vai explicando e vai falando o que está muito excessivo, eles falam, não, mas assim, está muito pouco isso que você está querendo, essa proposta sua. Isso depois da senhora ter feito um curso de medicina, depois ter se especializado em endocrinologia, ter feito residência, ter feito pós-graduação, aí umas consultas ali na rede social. Na rede social. Não, minha dose é essa. Né? Mas assim, eu falo que as pessoas, elas se selecionam, né? O processo natural da vida, graças a Deus, ele faz isso com a gente. Então, assim, graças a Deus, esse perfil já chegou, né? Eventualmente chega, mas não é o que permanece no dia a dia de consultório. O Dr. Google, né? As pessoas confiam muito no Dr. Google, né? Quando é favorável, né, doutora? Quando é favorável. Então, gente, a informação de ouro é essa. É preciso ter cautela, é preciso ter consciência de que são coisas muito sérias que a gente está falando. Estamos falando de hormônio, responsável por nossa alegria, nossa tristeza, nosso ânimo, nosso desânimo, nosso sono, nosso sorriso, nosso choro, nosso sol, nossa lua, enfim. Olha essa outra questão. Ao utilizar a melatonina sintética, o organismo para de produzir o hormônio natural,
Mito ou verdade? Verdade, principalmente em altas doses. Mais uma questão para a gente colocar em alerta, né? Então, principalmente altas doses, mas é o que eu falo. A melatonina, embora isso aconteça, ela é muito bem tolerada. E isso, por um lado, é bom, mas por outro lado é ruim, porque as pessoas abusam da substância achando que não estão tendo nenhum tipo de efeito, né? E de fato tá. E a longo prazo a gente vai acabar, né? Pode ser que a gente ainda não saiba, né? A pessoa, na verdade, pode até começar a desenvolver um transtorno de sono futuramente, né? Pela própria, até o corpo acordar a produção, embora raro, pode acontecer. O uso excessivo de remédios para indução do sono também altera a produção de melatonina? Alguns alteram, outros não. Alguns sim. E a última é essa. Seu uso indiscriminado, o uso indiscriminado da melatonina pode causar efeitos colaterais. Pode, verdade. A gente sabe que tem alguns relatos, né, de intolerância gástrica, dor no estômago, náuseas, alguns casos de vômitos, pessoas têm muito pesadelo, adinamia, fraqueza, cansaço no dia seguinte, né, com dificuldade, com perda de rendimento do trabalho, né, no dia a dia. Então, tem relatos, sim. Fica, então, esse alerta, essas informações importantíssimas. E, puxa, doutora Helena, mais uma vez, muito obrigado. Foi ótima a conversa. Obrigada. Sempre uma alegria te receber aqui. Obrigada, sempre bom vir. Valeu. Obrigada. A gente fica por aqui também agradecendo a sua companhia aí. Gostou? Muita coisa importante, né? Sobre melatonina e sobre também cafeína. Falamos sobre o café. Mande as suas contribuições, suas perguntas, sugestões, críticas, elogios. Até a próxima. Saúde!